Vale a pena comprar uma lente com fungo? Para começar, devo comprar uma câmera profissional ou uma semi-profissional pode servir? Como reduzir o ruído exagerado em uma imagem? A resposta para essas e outras perguntas nós vamos ver no vídeo de hoje. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Roberto Delano e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que tem o objetivo de levar até vocês muito conteúdo dedicado à fotografia e à edição de imagens, pois o domínio desses dois segmentos pode fazer de você um fotógrafo incrível. E a nossa meta não pode ser menos do que nos tornarmos fotógrafos incríveis. E no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas dos meus alunos do meu curso integral de fotografia e também dos inscritos aqui no meu canal. E tem muita dica valiosa que pode contribuir muito com o seu aprendizado na fotografia, tá? E antes de começarmos aqui o vídeo, eu não posso deixar de comentar sobre o meu e-book Fotografia Descomplicada. Um e-book muito bem elaborado, com uma linguagem muito simples e direta e que eu estou distribuindo gratuitamente para vocês. Basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, deixar o seu nome e e-mail e seguir as instruções que serão enviadas para o e-mail que você cadastrou para ter acesso ao meu diretório de conteúdo de apoio aos alunos, e dentro desse diretório você pode baixar o meu e-book Fotografia Descomplicada. E dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aí, né? Respondendo a minha audiência, tá? Não só a minha audiência, mas também os meus alunos, tá bom? Os inscritos dos canais, tanto do Instagram como do YouTube, né? E quem quiser deixar perguntas, fiquem à vontade, tá? Vocês podem deixar aí no meu canal do YouTube, que é o local onde eu mais checo aí as perguntas, tá? Os comentários, e aí eu vou respondendo sempre que possível, tá bom? E como sempre, a minha colinha aqui, para mim não pular aí nenhuma questão, né? Nenhuma dúvida dos alunos, porque confiar na mente às vezes a gente acaba esquecendo, então eu deixo uma colinha aqui no meu monitor, tá bom? E aí eu vou respondendo aí vocês, tá? Então vamos aí a esse vídeo aqui, a essa bola da vez, e eu separei algumas dúvidas aqui e eu vou responder aí a todos, tá bom? A primeira dúvida é a seguinte. Isso aqui, pessoal, foi um comentário feito em um vídeo onde eu expliquei por que não comprar uma lente com fungo, tá? Expliquei, né, que lente com fungo o fungo pode se alastrar para outras lentes se você deixar junto. É complicado de fazer a limpeza, muitas vezes se tiver em um elemento interno, a limpeza acaba não sendo eficiente. E aí um usuário deixou uma dúvida lá a respeito dessa questão de fungo, né? Então ele ficou com a seguinte dúvida: como identificar antes de comprar uma lente usada se ela tem ou já teve fungos? É possível adquirir uma lente nova com fungos? Olha só, para identificar se a lente tem fungo é muito fácil, basta você olhar na lente. Você pode olhar aí num contraluz, mas não diretamente, né? Deixa meio de lado, aí se for na luz do sol, melhor ainda. E aí você olha dentro da lente e você consegue identificar os pontos de fungo nos elementos, tanto frontal quanto traseiro, quanto, né, elementos internos. Olhou, você consegue identificar. Olha só, se você entrar no Google aí e digitar fungos na lente e colocar em imagens, vai aparecer um monte de imagens. Eu não tenho nenhuma imagem de lente com fungo, porque eu não compro lente com fungo,
né? Eu nunca tive uma lente com fungo, eu só vi lentes aí de alunos com fungo. Já peguei lente com fungo, tentaram me vender e eu via que estava com fungo e não ficava, então eu não tenho imagem. E eu também não posso pegar uma imagem do Google e postar aqui, porque fotografia tem direitos autorais, né? Qualquer imagem tem. Então eu pegar uma imagem e colocar no meu vídeo, eu posso aí até ter o meu vídeo derrubado pelo YouTube se alguém reclamar, tá bom? Então, por esse motivo eu não coloco, mas é muito fácil. É só você entrar no Google aí e digitar fungo na lente, clicar em imagens que vocês vão ver um monte de variados tipos de fungo. Alguns tomam conta do elemento inteiro da lente, outros fica só em uma lateral ou no meio, assim, só um pontinho, sabe? Parece umas veias, assim. E esse é a forma de identificar, né? Se a lente está com fungo, tá? Se a lente já teve fungo e foi limpa, aí já é um pouco mais complicado. Porque se o fungo, né, estava em um elemento frontal ou aqui no elemento traseiro, de uma forma que foi possível limpar, você olhando no elemento, se o fungo era pouco, às vezes até se era muito e foi bem limpo, é difícil identificar. Eu costumo fazer o seguinte, eu olho nos parafusos da lente, tá? Todos os parafusos aparentes da lente eu olho. Se tiver sinal de chave, que já foi colocado uma chave ali e soltado o parafuso, eu não compro, tá? Porque ou já foi aberta para limpeza ou para manutenção. E eu não gosto nem de comprar uma lente que foi limpa e nem de comprar uma lente que já foi feita manutenção. Por quê? O fungo ele pode voltar, né? Muito provavelmente ele volta, porque ele não morre, você não mata ele 100%. Você limpa, mas ele volta. E se foi manutenção, pior ainda. Vai que é um elemento desalinhado aí que foi tentado alinhar. E difícil ficar bom, viu, gente? Eu já peguei lente assim que foi alinhado, tentado alinhar aí 2, 3 vezes e não acerta, porque a lente caiu, desalinhou e não fica bom. Então, eu particularmente fujo de lente que já foi aberta, tá? Quando eu vejo num anúncio assim, lente foi feita manutenção, acabou de ser feita manutenção, fuja. Eu fujo, porque foi aberta e a gente não sabe o que foi feito. Tá bom? Então, se tiver marcas de chave nos parafusos, e isso em corpo também, tá? Em câmera também. Se tiver marcas de chave, eu não compro. Ah, mas e se ficou bom? Eu não vou arriscar. Eu não vou dar o meu dinheiro em algo que é arriscado. Eu prefiro comprar de outra pessoa, ou comprar novo, né? O dinheiro é meu, eu tenho várias ofertas, então eu não vou cair aí em uma armadilha, tá bom? Então, eu particularmente, para identificar uma lente que já foi aberta, seja para limpeza ou para manutenção, eu olho os parafusos aí. Se tiver marca de chave que já foi aberto, eu não compro. Beleza? Vamos para tem mais uma aqui, ó, a respeito também do fungo. Lente nova com fungo é possível? Olha, é muito difícil, tá? É muito difícil. Eu particularmente nunca vi. Mas imaginem você que uma lente que vem de navio da China para cá, né, dentro de um container, tomando maresia, porque vem de navio, né? Pode ser que essa lente, se ela ficar muito tempo aí encostada numa prateleira sem tomar luz, né, pode ser que ela dê fungo, mas é muito difícil, porque geralmente vem com aquele antimofo, né, aquele saquinho, e é muito difícil, tá? Mas pode acontecer, e se acontecer, lente nova tem garantia, né? Você chegou, examina, se tiver com fungo, devolve, tá? Eu acho muito difícil, tá bom? Então vamos aí a segunda pergunta aí que deixaram para mim, tá? Fotografo esportes com uma D7500 e uma 55300, mas a lente é escura. E quando fotografo em local fechado, tenho muito problema com o ISO alto. Existe algo que eu possa fazer
sem ter que trocar de lente? Infelizmente não. Você pode ter a melhor câmera do mundo. Se você tiver uma lente de entrada, que é o caso da 55-300, que é uma lente boa, eu já tive uma, mas para você fotografar com muita luz. Então, se você tem uma lente de entrada, não importa a câmera, você vai ter que subir o ISO, porque a lente é escura. Uma 55-300 ela é f4 5.6, se eu não me engano, ou 3.5 5.6. Então imagina que você está fotografando aí em 5.6 e você está fotografando um futebol de salão aí, né, numa quadra fechada, e você precisa de uma velocidade de, sei lá, 1.500, por exemplo, para congelar a galera correndo. Você vai ter que jogar o ISO nas alturas. Não tem jeito. Se você tivesse aí com uma 70-200 2.8, né, você poderia baixar aí o ISO, né, e subir aí a abertura para f2.8. Aí você teria uma margem aí para trabalhar, e mesmo assim vai ter situações, por exemplo, uma corrida de rua à noite, vai ser complicado, você ainda vai ter que subir o ISO. Mas olha só, tem que trocar de lente, tá? Tem que ter lente clara, porque é difícil fotografar esportes com lente escura, como é o caso da 55-300. É claro que se você fotografa de dia, por exemplo, você vai fotografar um surf aí, né, na praia, uma corrida de rua de dia, né, futebol de campo aberto, uma lente dessa dá para brincar bastante, tá? Não é uma lente profissional, né? Na verdade, esse termo profissional aí eu não gosto muito, mas não é uma lente mais indicada para a situação, mas como tem luz abundante, você vai poder subir a velocidade e baixar o ISO tranquilamente, tá? Mas fechou, faltou luz, precisa de uma lente clara, tá bom? E vamos aí para a nossa terceira dúvida, tá, desse vídeo. Professor, o que fazer quando entregamos o trabalho e o cliente enche as fotos de filtros para postar no Instagram? Olha, galera, eu já tenho um vídeo onde eu falo só desse problema aí de filtros aqui no canal. Quem quiser aí pode dar uma olhada, mas eu vou aí dar uma resumida. Eu, particularmente, não faço nada. Quando o cliente me paga por um trabalho e eu entrego esse trabalho, é dele. Ele faz o que quiser. Se ele bota um filtro lá que fica feio, e a maioria fica, e me marca, eu removo a marcação. Só isso, mais nada. Mas ele pagou pela foto, é dele. E olha só, isso aí é uma coisa que incomoda quem está começando. Depois que você já está um tempo no mercado, você tem tanta foto de portfólio que não faz diferença o cliente bagunçar aí a sua foto. Você nem vai ligar. Vai chegar uma época que você deixa para lá, remove a marcação e deixa o cliente ser feliz. Entendeu? Então, gente, ó, não se incomodem com isso aí. Se o cliente postou, botou filtro lá, esquece, deixa para lá. Não vale a pena você se estressar com o cliente, porque você pode perder um cliente, ele pode falar mal de você para outras pessoas. Então, cara, ele botou um filtro, deixa lá, a foto dele, ele pagou por ela, tá bom? Não vale a pena estressar por isso, tá bom? Eu já tive um problema uma vez com uma noiva, que ela postou uns filtros lá de preto e branco que estourou todo o branco da foto. E ela postou. E naquela época eu estava começando, eu falei para ela, ó, tira a foto lá, não ficou bom. Não, mas não tem problema. Eu falei, viu, é que tá a minha assinatura, não fica legal. Sabe, eu insisti. Tá bom, ela tirou. Depois ela ficou grávida e não me contratou para fazer o gestante, nem orçou. Ela fez o ensaio do filho que nasceu, nem orçou o gestante comigo. Por quê? Porque rolou um estresse, porque nossa, não vai estragar a minha obra de arte. Olha que besteira. Então, eu hoje tenho essa visão. O cliente postou lá, encheu de filtro, detonou a foto, deixa pra lá. A foto é dele, ele pagou por ela, tá bom? Então é isso aí, galera. Vamos aí para mais agora a nossa quarta, tá? Nossa quarta dúvida. Tenho uma T7i com a lente do kit e estou meio decepcionado, pois minhas fotos estão ficando com muito ruído.
Isso é problema da lente do kit? Se eu trocar, resolve? Olha só, não vai resolver definitivamente, mas se você trocar por uma lente mais clara, vai ajudar muito nessa questão do ruído. Por quê? Porque uma lente clara, você tem uma abertura maior e ganha pontos de luz, né? Em detrimento aí da lente do kit. E esses pontos de luz que você ganha com uma lente clara, você pode compensar baixando o ISO, tá? Eu vou explicar mais ou menos aqui de uma forma que fique fácil para entender, tá? Olha só, imagine que você está numa situação onde você está com a sua lente, né, no zoom máximo e em f5.6. E para que você tenha uma fotometria nesse local, você precisou aí subir o ISO para 6.400. A velocidade já está no limite também, né, para não tremer, e aí o ISO teve que ir lá para 6.400. Se você tira a lente do kit e coloca uma 50mm f1.8, né, que tem a sua abertura em f1.8, você vai ter aí um ganho de pontos de luz. E esses ganhos de pontos de luz vão resultar aí na queda do ISO. Então vamos ver quantos pontos de luz você consegue ganhar de f1.8 para f5.6. Na verdade, dá um número meio quebrado, mas eu vou arredondar, tá? Então olha só, você está lá com a sua lente em f1.8, né? Essa aqui. 1.8, 2.8, 4, 5.6. Chegou aqui na lente do kit, tá? Então aqui a 50 1.8, aqui a lente do kit. 4 pontos de luz de diferença. Você tem 4 pontos de luz a mais nesta lente aqui. Então se você colocou essa lente e ganhou 4 pontos de luz, vamos ver quanto você pode baixar no ISO. Então você estava com 5.6 e ISO 6.400, tá? Então vamos lá, 6.400, 3.200, 1.600, 800. Você conseguiu baixar o ISO para 800 para ter a mesma fotometria que a lente do kit em f5.6. Então uma lente clara, uma lente fixa ou mesmo uma lente zoom, mas que seja clara, tem sim uma influência muito grande aí no ruído, porque você pode baixar o ISO. Só que não é uma solução definitiva, porque você pode se deparar com situações que mesmo uma abertura máxima de uma lente clara não vai ser suficiente para que você baixe aí o ISO, né, até níveis aí que não esteja ruído aparente, né. Por exemplo, você está numa chácara fotografando um evento externo e a iluminação está precária. Muitas vezes nem f1.8 vai dar conta de dar uma fotometria. Então você vai ter que jogar o ISO para cima ou usar o flash. Então essa questão de ruído vai muito do conhecimento, tá? Do seu conhecimento como fotógrafo, porque é um conjunto, né? Você pode usar flash, você pode usar uma lente clara, e aí vai do seu jogo de cintura na hora ali, de definir o que você precisa, né? Saber o que você precisa e definir como você vai usar o seu equipamento, tá? Então, resumindo aí, uma lente clara vai ajudar sim, e muito, com certeza, mas não será uma solução definitiva, tá bom? E vamos para mais uma dúvida aí do pessoal, tá bom? Da galera que me segue. E agora é a número 5. Eu tenho uma D3200 com a lente do kit. E às vezes, quando vou fotografar em pouca luz, a lente fica procurando foco e não acha. O que pode ser? Você já colocou a resposta na sua pergunta. O fato de fotografar em pouca luz. Quando não tem luz, a câmera não enxerga o assunto a ser feito foco, tá? Então, você precisa de luz. Tanto que tem a luz auxiliar, né? Que no caso da Canon, quando você está com o speedlight em cima da câmera,
ele acende o infravermelho. Quando você não está com o speedlight, ele levanta o flash e dá uma rajada, né? Uma rajada de luz bem fraca. E a Nikon tem na lateral aqui uma luz que é tipo uma lanterna, que acende também e ilumina para o foco. Não são sistemas muito eficientes, mas quebram o galho, tá? E quando eu vou fotografar e tá escuro, por exemplo, eu vou fazer um casamento, daí eu passo na praça fazer umas fotos com os noivos e tal, né? E geralmente esses locais não tem uma boa iluminação. O que eu faço? Eu levo um LED. Quando eu estou com um cinegrafista, o LED do cinegrafista já é suficiente para iluminar o assunto e eu fazer o foco. Quando não estou, eu levo o meu LED, peço para assistente iluminar ali o assunto para fazer o foco, porque se não fizer isso, é difícil. A câmera busca e não acha. Quando acha, erra. É complicado. Então, é preciso luz, tá? Para fazer o foco é preciso luz. Existem câmeras que têm sensor mais sensíveis, né? E conseguem aí com menor quantidade de luz fazer o foco. E existem câmeras, no caso das câmeras de entrada, uma D3200 ou a linha Rebel aí da Canon, né? Elas têm já menor sensibilidade, então precisa de mais luz para fazer o foco. Mas no geral, todas as câmeras, se faltar luz, vão ficar procurando foco e não vão encontrar. E se encontrar, vão errar. Tá legal? E vamos aí a mais uma dúvida. Agora é a nossa sexta dúvida. E essa que é bem legal, viu, pessoal? Professor, o que é melhor? Fotografar com a câmera na posição retrato ou na posição paisagem? Pergunta interessante essa, viu? O que é a posição retrato e paisagem? Isso aqui é uma câmera de enfeite, tá? Mas dá para ilustrar para vocês. Posição paisagem, posição retrato. Na posição paisagem, a foto vai ficar na horizontal, né? E na posição retrato, ela vai ficar na vertical. Hoje, nós temos aí o Instagram e os celulares em geral, né? Até mesmo o Facebook, mas nos celulares as pessoas olham a foto assim, a foto na posição retrato. Tanto que as pessoas que fotografam com celular, que é a grande maioria, elas nem gostam de fotografar assim, elas gostam de fotografar assim. Não sei se porque pega a pessoa em pé, né? Gosta de aparecer em pé, ou se é fica mais fácil aí de visualizar na tela do telefone. Eu acredito que seja essa a opção. Então as pessoas, elas preferem fotografar assim, tá? Só que quando você é um profissional e está fotografando com uma câmera profissional, muitas vezes você vendeu um álbum e precisa montar esse álbum. E se você só fotografa assim, na hora de diagramar o seu álbum, você vai ter problema. Porque você não vai diagramar um álbum inteiro com fotos assim. E aí, vai faltar foto, vai faltar essa posição. Se você fotografa só nessa posição, com uma câmera profissional, você pode, na edição, cortar a foto. Então, digamos que você faça um retrato de meio corpo ou de corpo inteiro da pessoa com a câmera nessa posição. E aí você precisa de uma foto nessa posição. Você vai lá no Lightroom e corta a foto. Agora, se você fotografa assim e precisa de uma foto assim, você não consegue cortar. Porque se você tentar fazer o corte, né, de uma foto que está assim, você vai cortar a cabeça, ou vai cortar metade do corpo e não vai ter jeito. Então, o ideal é sempre alternar aí entre algumas fotos, né? Mas a maioria das fotos precisa ser assim. Porque uma foto assim você pode deixar assim, cortando. E uma assim você não consegue deixar assim. Eu particularmente, quando eu fotografo evento, eu faço tudo assim. E depois, se precisar, eu corto.
porque o caminho inverso eu não tenho. E geralmente casamento a gente precisa entregar álbum, né? Então é mais fácil ter aí a opção de corte, tá? Então eu aconselho aí vocês ou a fazer tudo assim ou alternar entre o retrato e paisagem, mas nunca fazer tudo no modo retrato, tá, pessoal? Porque esse aqui não tem volta, fez não dá para cortar, tá bom? É isso aí. Então vamos aí para nossa próxima questão. Número 7. Professor, quando vou editar uma imagem e dou zoom para ver os detalhes, a imagem perde muita qualidade e o mesmo ocorre quando eu corto a imagem. Por que isso acontece? A minha câmera é uma 90D. Olha só, pessoal, para explicar melhor essa perda de qualidade da imagem, eu vou abrir uma imagem na tela do meu computador e aí eu vou explicando para vocês por que essa perda de qualidade ocorre, tá bom? Então olha só, pessoal, eu estou aqui com uma imagem aberta, né, no meu visualizador de imagem e eu vou mostrar para vocês aqui no visualizador por que uma imagem fica deteriorada quando nós damos o zoom na imagem, tá? Então olha só, aqui em cima no canto esquerdo superior da imagem eu tenho algumas informações, né? Tá ali o nome da imagem, ela está em PNG, ela está em 3500 por 1969, é uma imagem de 6.89 megapixels. E se vocês observarem, a última informação é uma porcentagem. Então essa imagem ela está em 48% do seu tamanho original. Significa que o monitor ajustou essa imagem, né, para 48% do tamanho original dela. E também significa que se eu ampliar ela até 100%, eu não vou ter problema de deterioração da imagem, tá? A deterioração, ela só vai acontecer depois que eu passar de 100%. E é isso que acontece, às vezes, quando as pessoas estão editando as imagens, né? E dão um zoom muito grande ali no Photoshop e passa dos 100%. Porque o que acontece? Até uma ampliação de 100%, de acordo com a mídia que você está olhando para essa imagem, os pixels são reais. São os pixels que foram capturados no momento do clique. A partir de 100%, né, quando passa do 100%, os pixels precisam preencher as lacunas que vão ficando vagas. E aí, o software, né, que está fazendo essa ampliação, ele interpola, ele gera pixels baseado nos pixels que tem naquele ponto da imagem, baseado na cor, baseado na iluminação. E essa geração de pixel ela não é tão precisa quanto a captura de uma imagem, e por isso começa a deterioração, né, da imagem. Então eu vou dar um zoom aqui para nós vermos o que acontece. Então aqui vocês estão vendo, a imagem está em 48% do tamanho original, né? E nós não temos aí nenhum problema de qualidade, tá? Eu vou agora dar um zoom de 100%. Então se vocês observarem aqui em cima, foi para 100% o nosso zoom. E nós ainda não temos, né, problema aí de qualidade de imagem. Tanto a imagem editada quanto a imagem original, elas estão sem problema aí de qualidade, tá? Agora eu vou ampliar para 200%. E olha só, nós já começamos a ver aí alguns defeitos na imagem. Embaixo aqui do pescoço dela, onde tem mais sombra, né, já começa a aparecer um ruído. No azul do vestido também já começa a aparecer um ruído. Isso aí são os pixels, né, fazendo a interpolação. O software, na verdade, fazendo a interpolação de pixels, né, e é por isso que a imagem começa a se deteriorar. Olha que interessante, aqui onde eu fiz o tratamento de pele, não tem tanta deterioração quanto na outra imagem, né? Mas se vocês observarem no fundo, onde houve apenas tratamento de cor,
a deterioração também ocorre, tá? Vamos aí subir para 300%, e olha só, aí já começa a perder bastante definição. O cabelo já não tem quase definição nenhuma, né? Já começa a aparecer manchas aqui na boca, né? Vamos ver o vestido. O vestido também está com bastante ruído. E vamos ver a outra imagem como está. Aqui a imagem original, ela ficou pior ainda, né? Aqui na região do pescoço está com muito ruído. Vestido também com muito ruído. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós passamos do limite de 100%, que é o limite, né, o limite onde os pixels são reais, né? Passando de 100% da visualização, os pixels são interpolados. E o mesmo acontece quando você corta uma imagem. Porque você tem, por exemplo, a imagem, né, de um tamanho aí original, e você quer fazer um corte na imagem para mostrar apenas uma parte da imagem. Então, por exemplo, eu quero fazer um corte aqui no rosto, fazer um close. Eu venho com a ferramenta e corto essa região. É a mesma coisa de fazer um zoom, né? Só que, na verdade, não tem mais as outras partes da imagem. Então você faz aquele corte, o corte aproxima para um tamanho maior e acaba tendo aí o mesmo efeito do zoom, né? E o zoom, então, acontece isso. Isso é muito comum, pessoal. Eu vejo muito aí a galera que está começando na edição, pega aquela fotografia de corpo inteiro, né? Ou aquela fotografia que a pessoa está pequena lá dentro da composição e puxa aquele zoom de 500, 600% e acha que a imagem vai manter a qualidade, e não vai, tá, pessoal? Não mantém a qualidade. Deu zoom acima de 100%, a imagem perde mesmo a qualidade. Tá legal? E vamos aí a mais uma dúvida, agora a 8ª e última, tá? Professor, qual a diferença entre uma câmera profissional e uma semi-profissional? Dá para começar com uma semi-profissional de 30x? Olha só, pessoal, só pelo 30x ali, já dá para ver que a pessoa está se referindo a uma câmera super zoom. Câmera super zoom, ela não é uma semi-profissional. Na verdade, o termo semi-profissional e profissional é um termo que não existe, tá bom? Nenhum fabricante adota esse termo, tá? As pessoas classificam assim para tentarem aí diferenciar alguns modelos de câmeras, né? Mas aqui no caso eu vou me referir a super zoom, tá? A diferença entre uma super zoom e uma DSLR é enorme. Se eu fosse falar de todas as diferenças, ia precisar de um vídeo de 1 hora para explicar aí com detalhes, tá? Então eu vou dar uma resumida. As diferenças básicas aí entre elas são comandos manuais, que numa câmera profissional, né, que seria uma DSLR, tem os comandos manuais, você consegue ter o controle total sobre a câmera, velocidade, abertura, ISO, foco, sistema de focagem, tudo você controla em uma DSLR, e nada disso você controla numa super zoom. A super zoom é uma câmera automática, tá? Controle de flash, tanto na sapata quanto externo, tá? A super zoom também não controla flash. E troca de objetiva, tá? Uma câmera DSLR, você troca a lente para usar uma lente aí de acordo com ou o seu hobby ou a sua profissão, né? De acordo com o que você vai fotografar, de acordo com a sua necessidade, você pode usar uma lente. Já na super zoom só tem aquela lente e você não consegue trocar, tá certo? É uma lente, né, que abrange aí um longo alcance, mas em compensação a qualidade de imagem é muito ruim. Outro diferencial entre as duas, né, é o tamanho do sensor. O sensor de uma super zoom é pequeno, é um sensor de câmera compacta. E hoje em dia um celular
consegue fazer uma foto aí com mais qualidade do que uma super zoom. A qualidade dela é bem baixa mesmo, tá? Existem inúmeras outras diferenças aí que não dá aí, como eu disse, né, tempo de fazer aqui nesse vídeo. Mas basicamente essas aí são as grandes diferenças entre elas. E né, dá para começar com uma semi-profissional de 30x? Eu particularmente acho que não. Tem gente que acha que dá, mas eu acho que não. Por quê? Porque ela não oferece controles manuais. Você não tem controle sobre a fotografia. É a câmera que vai decidir como vai ficar e não você. E para aprender fotografia, você precisa aprender como fator primário velocidade, abertura, ISO e foco. E ela não te dá os controles sobre esses parâmetros. Somente uma câmera DSLR, né? Tô apontando aqui, mas nem é uma DSLR, tá, pessoal? Isso aqui é só um enfeite, tá? É costume meu. Somente uma DSLR, ou no caso uma mirrorless, né? Vai te dar aí esses controles. E você atuar sobre esses controles é que vai te ensinar fotografia, é que vai fazer de você aí um fotógrafo, tá bom? As pessoas vão falar assim, ah, mas quem faz a foto é o fotógrafo, é o olhar, tá, mas se você não tiver controle, você quer, por exemplo, fazer um fundo desfocado, ah, mas você não tem controle sobre a abertura do diafragma, como é que você vai controlar aí o desfoque de fundo da imagem? Não dá, né? Ah, eu quero fazer um panning, como se você não tem controle sobre a velocidade do obturador? Então, essas câmeras, elas não são semi-profissionais, tá? Não dá para começar. Para começar, precisa de uma DSLR, nem que seja antiga aí, T1i, D90, tem muita câmera antiga boa aí, que custa menos do que um celular, tá bom? Bom, pessoal, então, essas aí foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, revejam o vídeo. E também deixem aí nos comentários dúvidas de vocês, tá bom? Que aí eu vou juntando essas questões aí, e quando eu tenho uma quantidade mais ou menos, eu faço mais um vídeo para vocês, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais.